Antes de começar a nossa mensagem, deixe mandar um abraço para um irmão que ontem me trouxe muita alegria, Alexandre do Aimpim. Este rapaz vende Aimpim na comunidade e nos encontrou. Nós fomos à casa de um irmão ontem e ele nos encontrou, mas me deu um abraço verdadeiro, numa satisfação e numa alegria. O Evangelho hoje chegou a pessoas simples, humildes. Antigamente o Evangelho só chegava a quem fazia curso de teologia, só para os grandes homens. Hoje ele dilacera o coração e a alma. E ele vive o maior desafio, porque a casa dele toda é legalista. E ele disse: eu não abro mão do Evangelho. Eles pensam que eu sigo o Senhor. Eu não sigo você, Geraldo. Eu sigo o que você prega. Eu sigo as palavras que você mostra do Cristo ressuscitado. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão. Receba aí um grande abraço do seu irmão Geraldo Moraes. Bom, o tema da nossa reunião é: nenhum cristão vai para o céu. Quê? Vou voltar. Não, as portas já estão fechadas. Não é possível. Há um pouco tempo atrás o senhor disse que todos os crentes vão para o inferno. Agora o senhor diz que nenhum cristão vai para o céu. Aí deu ruim. Esse é o tema. Nenhum cristão vai para o céu. Vamos ler Eclesiastes 12:7. E o pó vai para o céu. Como não? Como que não? Mas vamos acabar de ler. E o pó volte à terra, como era. E o espírito, esse sim, volte a Deus que o deu. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome. Eu te peço que tu me uses e coloque um escudo, porque vai vir pedrada. Tu és único e soberano, o dono da sabedoria insondável. Por isso eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui reunido diga amém. Deixe dizer umas coisas. Eu não analiso a fé de ninguém. Todo mundo pode acreditar naquilo que lhe convém. Eu não analiso a fé, eu analiso a palavra. Dentro desta minha análise, eu vou encontrar pessoas que pensam também assim. Quero deixar bem claro aos meus opositores que eu nunca disse que eu sou o dono da verdade, nunca disse que eu sou o maior pregador, até porque não sou. Não sei ler direito, escrevo até bem por conta de várias coisas que passei no passado, então aprendi a escrever mais do que a ler. Aprendi a ler com a Bíblia, estudei até a 4ª série, não sou sábio, não tenho curso de teologia, não sou o dono da verdade, não sou o único que prega a verdade, eu não sou pastor, não sou apóstolo, não sou nada, eu sou um homem em Cristo. Então, eu cansei de ver as manipulações aonde eu congregava e Deus me deu o espaço no YouTube, porque o homem não pode ter nada se do alto não lhe for dado. Então eu quero dizer aos meus opositores que eu não sou o dono da verdade. Eu não estou aqui obrigando as pessoas a pensar como eu penso. Eu prego. Quem pensa igual, digo amém. Vou continuar a ver o que ele está falando. É possível que não seja verdade? Sim, é possível.
também é possível que aquilo que você quer me fazer acreditar que você está certo, também não seja uma verdade. Nem por isso eu quero que você acredite no que eu prego. Como você não vai me fazer acreditar naquilo que você prega. Então, eu analiso a palavra e, de acordo com o que me é revelado, eu passo para os meus ouvintes. Eles vão analisar. Aí no YouTube, até hoje, a maioria, os likes, são 4, 5, 10 mil contra 100, 200 dizendo que não. Isto sempre vai existir, nós respeitamos isso. O que nós não acatamos e não recebemos é quando vocês atacam, vão para o lado pessoal. Porque eu nunca ataquei vocês de forma pessoal. Eu ataco o sistema religioso, mas não uso o nome deles. Então, o tema desta mensagem é: nenhum cristão vai para o céu. Eu, Geraldo, não vou para o céu. O sistema religioso colocou na nossa mente que quando você morrer, você vai encontrar a sua avó lá no céu. Vídeos de arrebatamento mostram, e ganharam milhões de dinheiro com isso, os crentes tudo subindo como um bonequinho. Todo mundo indo para o céu. Profecias dentro da igreja, dizendo que viram Jesus. Ele é um espírito, Paulo diz que ninguém pode ver ou tocá-lo. Outros dizem que foram no inferno e viram os pastores desviados lá no inferno. Então a religião, ela gerou uma falsa esperança dos crentes encontrarem seus entes queridos. Nós temos aqui a mãe de uma abençoada, que ela disse: o meu marido me traiu 30 anos. Depois que ele morreu, no cemitério, eu encontrei lá 2 amantes dele, inclusive uma com filho. Ele era presbítero da igreja. Mas quando chegar no céu, ele me paga. Porque a igreja passa essa esperança que todos nós vamos nos encontrar lá no céu. Passa ou não passa? Passa. Que todos nós vamos encontrar. Graças a Deus, pode me cutucar mesmo. Olha, meu amado, eu tinha uma tia chamada Amélia. Olha, saravá. Meu Deus! Tu imagina eu chegar no céu e encontrar essa mulher diz: de joelho no milho de novo. Cara, mas dava vontade de avançar na velha, ou na velha não. Abençoados, vamos devagar, porque eu sei que isto choca. O pó aqui se refere à carne do homem. Correto? A carne do homem, quando morre, ela vai para o céu ou ela vai para a terra? Para a terra. E daqui a 2 anos já não tem mais nada. Como é que eu, quando morrer aqui, eu, Geraldo, tá? Quando é que quando eu morro aqui, vou ao pó e do pó eu saio e apareço lá no céu de novo? Como que isto entrou na minha mente? Abençoado, esta carne e esta é o veículo que o Espírito se move. Isto é um véu. Isto é como o carro. Tá? O carro, para se mover, eu tenho que entrar dentro dele, ligar e sair dirigindo. O Espírito se move dentro deste corpo. Tem prazo de validade.
uma hora, esta carne vai cair ao túmulo, e a tua verdadeira identidade é o espírito que está aí dentro. É esse espírito que vai voltar para Deus. Vai voltar por quê? Porque veio de lá. A carne não veio de lá. A carne é resultado da junção carnal de um homem e uma mulher. O espírito não. O espírito veio de Deus e entrou nesse resultado chamado Geraldo, ou Antônio, ou Barnabé, ou João. Deus, quando olha para você, Ele não vê se você é calvo, cabeludo, de bigode. Deus vê estampado em você o sacrifício de Cristo e a identidade espiritual que Ele colocou aí dentro. Deus não te vê segundo a carne. Então, a religião criou isto e ficou essa expectativa. As pessoas erraram a vida inteira com seus parentescos, não amaram as pessoas e começa onde? Lá no cemitério, a hipocrisia. Não cuidou do pai, não cuidou da mãe, não cuidou da tia, não cuidou da irmã, viveu uma hipocrisia, uma falsidade, puxando tapete, falando mal, fazendo fofoca. Morreu, vai lá no cemitério. Minha única irmã, cara. Glória a Deus, nós éramos batizados no Espírito Santo, falava em línguas. A gente não se falava, mas no céu a gente vai se ver. Não vai não, filha? Vai não. Deixa eu refrescar um pouco para você não sair correndo. O teu espírito pode até ver o espírito que andava dentro dela, mas a carne você não vai ver nunca mais. Está limitado a este plano físico. Lugar de carne é na terra, lugar do espírito é no céu. Acabou. Quer me fazer bem? Faça enquanto estou vivo. Quer me amar? Amar a Geraldo? Porque esse não é o nome do meu espírito. O meu espírito tem um nome que só Deus conhece. O nome da minha carne é Geraldo, colocado pelo meu pai e pela minha mãe, para me relacionar nesse plano físico. O meu espírito tem um nome que só Deus conhece. Então ele diz: e o pó volte à terra como era, feito nesta terra, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha o que Paulo explicou em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 35 e ao versículo 44. Olha aí. Mas alguém dirá: então como que ressuscita os mortos? Em que corpo ele vem? Então alguém pode perguntar: tá, eu morri aqui, eu vou ressuscitar, eu vou vir com este mesmo corpo? Eu vou ressuscitar, vou aparecer lá no céu assim também? Com bigode, com orelha, com nariz assim? Paulo entrando na mente deles disse: mas alguém dirá: como ressuscita os mortos? E em que corpo vem? Paulo vai explicando. 36. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. 37. E quando semeias, tu não semeias o corpo que há de ser. Segura. Então, eu estou semeando a minha vida aqui, mas o que vai nascer, o que vai ressurgir, não é igual ao que está sendo semeado. Ora, você vai colher jaca. A semente da jaca é igual à jaca? Não, a semente é uma coisa e o que vai nascer é outra. Então Paulo estava explicando que eles estavam querendo saber o corpo que iria voltar para o céu, o corpo que iria ressurgir.
E Paulo está explicando devagarzinho, porque era uma igreja de meninos. Então Paulo diz, e quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo, ou de qualquer outra semente. 38, mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprove a dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. 39, nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra a dos peixes. 40, também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. 41, uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrelas há diferença de esplendor. Deixa eu pegar uma frase aqui, um gancho. Deus chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e nenhuma delas vem a faltar. É Deus que escolhe qual a estrela que deve brilhar. Não tente apagar, Deus não permite. As pessoas têm uma mania muito grande de se levantar contra Deus levantou. Não vai dar certo. É Deus que escolhe qual a estrela tem que brilhar. Depois ele diz no versículo 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Alô? Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. 44, semeia o corpo natural, e ressuscita também o mesmo corpo lá no céu. Ressuscita o quê? O corpo espiritual. Então quer dizer que se eu falar, eu, Geraldo, vou para o céu, significa que lá no céu a vida carnal continuará. Pega a visão. É cabível isto aqui, esta vida carnal continuar lá no céu? Agora eu vou trocar de roupa, porque daqui a pouco eu vou encontrar com Jesus. Aqui no céu hoje está muito calor. Porque se vida carnal. Vou comer daqui a pouco um mocotó. É vida carnal. Não. Você está semeando num corpo natural, na tua carne. E o que vai ressuscitar é o corpo espiritual. Por quê? Porque se há corpo natural, há também o corpo espiritual, e será esse que voltará para o céu, o espírito que está aí dentro. Mas então isso faz uma grande diferença. Eu vou começar a repensar as minhas atitudes terrenas. Eu vou começar a viver a minha vida com responsabilidade. Eu vou começar a deixar o ódio, o rancor, a amargura, porque eu estou entendendo que o meu status social, a minha condição financeira, o meu carro, o meu apartamento, isto não vale de nada, porque isto voltará ao pó, ficará aí numa maior divisão, numa maior briga com quem ficar depois de mim. O que me interessa mesmo é a vida espiritual, porque um dia, quando eu tombar, o meu espírito volta para a eternidade, e este sim é o que tem valor para Deus. Mas as pessoas vivem numa guerra, numa disputa acirrada um com o outro, irmão contra irmão, filho contra filho, passando por cima um do outro, e depois querem ajustar isso na eternidade. Mas não dá mais tempo. Amado, não é a carne que vai para o céu, é o espírito. Olha o que Paulo explicou lá em Coríntios, quando um jovem estava vivendo uma vida de carnalidade. Olha aí, 1 de Coríntios 5:1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu pai. Então, dentro da igreja de Corinto, um jovem estava tendo relação com a sua madrasta, a mulher do seu pai.
Você vê o índice de carnalidade. Depois ele diz no versículo de número 2: e contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar, para que foste tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. 3. Eu, disse Paulo, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós o meu espírito como o poder de Jesus nosso Senhor. 5. Entregue a Satanás para a destruição da carne. Segura aqui. Entregue a Satanás não quer dizer que era um ser de caudas, que Paulo entregou para que Satanás, como um ser de cauda, espetasse aquele negócio nele, eu não sei qual é, tridente, espetasse o tridente dele pendurado e levando ele para o inferno. Não é isso. É que Satanás aqui, esta palavra quer dizer opositor. Satanás é uma ideia contrária, é algo que se opõe. Então, Paulo estava entregando este homem à sua própria carnalidade, aquela vida de impureza, de lascívia. Em outras línguas, Paulo estava dizendo: é impureza que você quer? É imoralidade sexual que você quer? Eu vou então te tirar aqui desse convívio, vou te entregar a essa sexualidade, porque isso vai destruir a sua carne, porque destrói. Carnalidade destrói casamento, destrói vida social, destrói a moral, destrói a conduta. Paulo disse: a imoralidade que você quer? Você quer viver possuindo a mulher do seu pai? Você quer viver em adultério? Você quer viver em lascívia? Você quer viver nessas carnes? Porque é a carne que se opõe ao espírito. Paulo disse: então, vai. É isso que você quer? Vai. Porque isso vai destruir a tua carne. Mas como ele era um salvo, o que aconteceu? A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Nesse contexto aqui, o que é salvo do homem? A carne dele ou é o espírito? É o espírito. A carne não é salva. O que é salva é o espírito que está dentro de você. A obra foi feita no teu espírito. Essa matéria é o vínculo de transporte do espírito. Preste atenção no que eu vou te falar. Nós não somos seres humanos com experiências espirituais. Nós somos seres espirituais com experiências humanas. Eu vou repetir. Nós não somos seres humanos com experiências espirituais. Nós somos seres espirituais com experiências humanas. Olha o que diz Hebreus 2,14. Entenda isto aí, entenda. Pega a visão. Olha aí. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Então, os filhos de Deus estão nesta terra participando desta matéria. Pegou a visão? Os filhos de Deus têm participação de carne e sangue. Ou seja, o Espírito veio de Deus, entrou nesta matéria para uma participação, para ter experiências humanas. Não é o contrário. Se eu fosse um ser humano com experiências espirituais, Deus tinha que salvar a minha carne e levar ela para morar com Ele. Não, Deus vai levar o Espírito que Ele deu. Esta natureza humana vai cair e vai ficar aqui na terra. Eu vou só ler o texto que você já entendeu, já pregamos várias vezes. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também, desta participação humana, também ele igualmente participou. Também ele igualmente participou. Diz que Jesus também participou também desta natureza humana. Era o verbo, se fez carne, o verbo era Deus, e também veio aqui e andou entre nós.
Então, a mesma coisa que aconteceu com o Espírito de Deus se revestindo de carne, aconteceu com o Espírito dos filhos também morando nesta carne. Então, não é a minha carne que vai ser salva, que vai para o céu. É o meu espírito que já veio de lá. A carne foi até salva de algumas situações. Foi salva da lei, salva da doutrina errada, salva do engano. Os que viveram naquela época estavam debaixo de uma grande tribulação, tiveram que perseverar até o fim para serem salvos. Mas o nosso espírito já veio de Deus, está vivendo com Deus e voltará para Deus. Então isto tem que estar na tua consciência mais do que nunca, para você entender que você é um ser espiritual. Você tem o Espírito de Cristo no teu espírito, que nem todos têm. Olha o que Paulo disse aos irmãos lá em Roma, no capítulo 8, no versículo 9. E muitos deles estavam debaixo da transição. Vós, quando ele diz vós, fala os irmãos lá em Roma. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Agora, o Espírito de Deus paira nas águas ou o Espírito de Deus habita nos eleitos? Habita nos eleitos. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então entenda, existem pessoas que não têm o Espírito de Cristo, segundo esta palavra aqui, correto? Quando ela morre, se ela não tem o Espírito de Cristo, ela pode ir para o céu? Não pode. Você começa a entender a preciosidade que é ter o Espírito de Deus aí dentro. A garantia que você tem que a tua vida não se limita apenas a essa matéria. E que quando alguém que não tem o Espírito de Cristo morreu, acabou. E o eleito? Morre a carne e o Espírito volta para Deus. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, já o eleito não é assim. 1 Coríntios 6, 16 e 17, olha aí. 1 Coríntios 6, 16. Ou não sabeis, olha só esta palavra, que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, nós estamos unidos a Cristo pela sua morte. Significa que esse espírito que você tem, é ele que retornará para os céus. Por quê? Porque aí no teu espírito, o Espírito do Senhor se uniu ao seu. O homem, ele é feito de corpo, alma e espírito. Vocês sabem disso. O eleito tem corpo, alma e espírito, e o Espírito Santo unido ao espírito dele. Quem não é eleito é feito de corpo, alma e espírito, mas não tem o Espírito de Cristo. Então, esse espírito aqui, como não está ligado, como não está unido, não retorna. É o espírito do fôlego da vida. Ele tem um espírito como fôlego da vida, não como selo do Espírito Santo. Então é preciso fazer entender isto, porque as pessoas vivem nesta terra uma graça sem compromisso, uma graça numa carnalidade, uma graça de disputa, uma graça que quer prejudicar o seu irmão com calúnias, com difamações, e nada disso tem Deus como intermediário. Abençoados, a sua carne não vai para o céu,
Nenhuma carne entrou no céu ou entrará. O paraíso é um lugar espiritual. Carne já dá problema aqui na terra, ela não pode entrar no céu. Aonde tem carne, tem guerra, tem divisão, tem disputa. A carne é nociva. O mesmo homem que diz que morre de amor pela mulher, no outro dia está traindo e adulterando. O mesmo homem que abraça o seu companheiro, no outro dia está difamando, falando mal. A carne é problemática. Aqui, tu imagina no céu. E um abençoado me disse, mas esse seu pensamento está errado, porque Enoque foi arrebatado ao céu. Enoque foi aonde? Não, peraí. Enoque foi para onde? Vamos ver. Hebreus capítulo 11, versículo de número 14. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. 5. Pela fé, Enoque, grifa, Enoque foi o quê? Enoque foi o quê? Não foi não. O professor da escola bíblica diz que ele foi arrebatado. Mas ali diz o quê? E transladado. Só estudei até a 4ª série, professor, não me ameaça, não mata meu cachorro. Transladado quer dizer levado de um lugar para o outro. E como dizes então que Enoque foi arrebatado e está no céu? Não, ele foi levado de um lugar para o outro para não ver a morte. Segura aqui. Quem era Enoque? Um profeta. O que Judas diz na sua carta? Que ele já naquela época profetizava a vinda do Senhor. Os seus opositores quiseram matá-lo. O que Deus fez? Transladou, tirou ele desse lugar e colocou aqui para ele não ver a morte. O que a tradição evangélica diz? Ele está vivo lá no céu. Ei, nem ele e nem ninguém. No céu não é lugar de carne. Chega por aqui. Essa carne já trouxe problema demais e traz ainda. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de ter agradado a Deus. Versículo 13. Pois você lê o restante na sua casa. Todos estes, Abel morreu, Abraão morreu, e Enoque morreu? Se morreu, como está vivo no céu? E quem é que inventou isso? A tradição. E um abençoado me disse, eu fui arrebatado até o céu. Quando eu cheguei lá, quem eu vi? As duas testemunhas, Elias e Enoque. Enoque estava vivinho lá no céu. Ah, mentiroso você, hein? Coisa feia, hein? Feioso. Pô, você é bem do feioso, hein? Faz isso não. Todos eles morreram. Ninguém vai entrar. Carne não entra no céu. Pode tirar as barbas de molho. No céu vai retornar o Espírito que Deus colocou aí dentro. Tá bom, estou entendendo. O que o Senhor quer dizer com essa mensagem então? Então vamos lá. Hebreus 9, 27. É isso que eu quero dizer a vocês. E assim, como aos homens está ordenado morrer várias vezes. Segura aí, deixa eu brincar um pouquinho que eu não brinquei hoje. Vamos
Como é que uma mulher me diz que ela foi no inferno 5 vezes e ressuscitou 7? Mas me diz como, gente? Como que uma pessoa ressuscitou 7 vezes se ali diz que ela só pode morrer uma? Só pode ser. Meu amado, ao homem, e aqui está a sabedoria, quem lê entenda. Paulo está escrevendo, imaginamos que seja Paulo, não ataque. O escritor dos Hebreus, porque tem muitos teólogos me assistindo, eles dizem que não gostam de mim, mas eles correm para o YouTube e sabem que hoje eles vão ouvir geral. Paulo está escrevendo antes do ano 70. No ano 70 viria o juízo sobre Israel. Paulo está dizendo aos hebreus: e assim como os homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo. E o juízo veio para os judeus no ano 70. Então, ouça o que eu vou lhe dizer. Porque eu sou um pregador da graça. Para esta época, Paulo foi para a época dele. Ouça o que eu vou lhe dizer com este versículo. A vida é uma só. Você não terá outra oportunidade de viver. Você não terá outra oportunidade de valorizar a tua mulher, os teus filhos, os teus netos. A religião nos fez perder muito tempo servindo no templo, sem vida para a nossa família, sem vida com os nossos filhos, sem vida para nós mesmos. Fomos cativos, cuidamos dessa gente, cuidamos das mulheres dos pastores, cuidamos deles. As nossas vidas eram dentro do templo, de segunda a segunda, investimos, levantamos, edificamos, obras na igreja, dávamos cimento, areia, éramos os próprios pedreiros, estragamos a nossa vida, deixando de viver a única vida, a única experiência que Deus permitiu que nós viéssemos aqui. Meu Deus, pura realidade. Perdemos casamento, fizemos as nossas mulheres chorarem, obrigamos os nossos filhos a estar onde eles não queriam. E quando eles chegaram à maioridade, eles correram para as drogas, uns para o homossexualismo. Por quê? Porque obrigamos eles a estar aonde muito Deus nem queria que estivesse. E nos tornamos feridos, rancorosos, alguns soberbos, donos da verdade. Para alguns deles que estão aí, não aceitam que Deus está na tua vida. Para Deus estar na tua vida, você tem que estar dentro desses lugares, sendo dizimista, fazendo a campanha, buscando a Deus no monte, fazendo consagração, fazendo voto. Isto é ter vida com Deus na concepção deles. E roubaram a nossa paz e roubaram as nossas vidas. Porque te fazia entender que esta tua natureza aí tinha que ser salva, a cada dia se converter. Essa tua natureza tem que pagar o preço. As orações eram assim: miserável, Senhor, eu não valho nada. Por quê? Porque entendiam que esta matéria deveria estar ali debaixo do maior rigor e cajado. E quanto mais sacrifício, mais domínio. E eu uso como pregador para esta época, para este tempo. Eu sou um pregador da graça de Deus para a minha geração, tal qual Paulo foi para a geração dele, num outro contexto cultural, numa outra atmosfera. Sou eu neste presente tempo. E neste presente tempo, como ministro da nova aliança, eu digo a vocês: não se permita ser escravizado por homens. Cristo vos libertou para que vocês tenham vida e vida com
com abundância. Não é viver de qualquer jeito, não é viver em libertinagem, não é viver em promiscuidade, é viver com equilíbrio, com temor e uma vida na carne com responsabilidade, deixando um legado para que as pessoas tenham orgulho da vida cristã que você tem, não empatia. Porque eu vou ser sincero a vocês, se eu tivesse que ser cristão, por exemplo, do que eu vejo aí fora, eu jamais estaria aqui. Estou aqui por vocação, porque eu reconheço do que Cristo fez na minha vida. Ele me libertou para que eu fosse de fato livre e não escravo de regras e de denominação que roubou a minha paz por um certo período. Glória a Deus que a graça, quando chegou em mim, quebrou isto, porque eu era presunçoso, eu era orgulhoso, eu era dona da verdade, eu era rancoroso, eu obrigava os meus filhos a estar de manhã, de tarde, de noite, eu defendia meus status, defendia a minha denominação, porque eu era um escravo da religião, até que um dia o véu caiu, a espada mais afiada dilacerou o meu espírito, e eu entendi que eu sou um ser espiritual com experiências humanas, e não um ser humano com experiências espirituais, e aí eu me vi livre. Hoje eu vivo a fé e a certeza na convicção que Cristo em mim é a esperança da glória. Viva assim. E que ninguém te domine. Você não é obrigado a estar aqui. Não há nada aqui que possa te atrair, a não ser as verdades que são ditas pelos meus lábios, baseado no fundamento deixado por Paulo. Você não está aqui debaixo de ameaça. Você não está aqui com o dedo em riste. Você não está aqui para ser meu cliente. Você não está aqui para me servir. Você não está aqui para me honrar. Você está aqui porque tu reconheces que a palavra que chega aos teus ouvidos são palavras inefáveis de vida e de segurança para trazer paz e refrigério ao teu espírito. Ouça, todos quanto pode me ouvir. A vida é uma só. Viva com intensidade e temor do Espírito Santo e viverás reinando em vida e em perfeita vitória. Você só tem esta vida, e quanto te for possível, tenha paz com todos os homens. Feriu alguém? Pega o seu WhatsApp e peça perdão. Parta de você. Humilhe a tua carne. Diga a ela que não é ela que governa as tuas emoções, mas é você que governa a tua carne, esmurrando o próprio corpo, reduzindo a escravidão, para que pregando aos outros você mesmo não seja desqualificado. Tem alguém que você humilhou? Tem alguém que você entristeceu? Tem alguém que você feriu? Mande um WhatsApp. Não precisa estar abraçado com essa pessoa todos os dias, não. Porque a pessoa diz assim, eu não aguento nem olhar para a cara dela, nem eu. Mas eu não vou carregar na minha mochila, eu não vou carregar na minha garupa ódio e nem rancor para satisfazer o meu ego carnal. Eu vou perdoar e vou amar enquanto estiver com eles no caminho, porque quando eu retornar para casa, eu quero deixar um legado aqui de uma pessoa transformada pela graça de Deus, vivendo o que prega, não pregando sem viver, para enganar os outros e eu mesmo ser enganado. Isso é a verdade em Cristo. E uma abençoada me disse, eu cometi um negócio aí, eu acho que Deus está soltando a mão. Não está não. Deus não é bom hoje, Deus não é mau amanhã. Deus não é homem. Essas são emoções carnais. O Pai me disciplina quando eu fujo daquilo que é bom, do que é sensato.
Mas eu tenho que entender quando é disciplina de Deus e quando é colheita humana. E tem muitas coisas aí que são consequência dos atos dos homens e eles estão botando a culpa em Deus. Não é isso que Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 7? Olha lá, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, Deus ceifará. Deus não tem nada a ver com isto. Semeou, 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 semeou. Chegou a hora da colheita. Traiu, 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 traiu. Chegou a hora da colheita. Enganou, 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 enganou. Chegou a hora da colheita. Abraçou o irmão, manipulou. Abraçou aqui, fez dali, depois fez fofoca, enganou, contou mentira, fez isso. Uma hora, a colheita vai chegar e Deus não tem nada com isto. Deus está intocável no seu trono de glória. Não, porque foi Deus que me botou um câncer. Foi Deus que te botou câncer. Isto é produto da ira. Isto é produto do ódio e do rancor que vai corroendo a pessoa por dentro. Você sempre odiou a sua irmã. Você sempre odiou o seu irmão. Você nunca gostou da felicidade da sua irmã ter tido um bom casamento. Você se escondeu na religião, você foi ser missionária, você foi ser profeta para esfregar na cara dela que você era de Deus, mas lá dentro o que te corroía era a inveja, e está colhendo hoje, tem um câncer aí. Não bote a culpa em Deus. Isto é a tua semente, nesta natureza má, que não entendeu que você é um ser espiritual, que está aqui para amar os seus próximos. A matriz deu exemplo disso. Ele era o rei do universo, se revestiu de carne, tinha o direito de ter um berço de ouro. Os animais o aqueciam. Ele poderia entrar na cidade de Jerusalém, numa grande carruagem com um soldado, entrou montado num bezerro, para mostrar a mim e a você que as nossas experiências espirituais é quem trazem uma grande riqueza, e não o que sai aqui para fora que gera soberba. Pessoas que têm um carro melhor, acham melhor do que o outro e pisa e humilha. Pessoas que têm uma condição melhor, não se preocupam em semear na vida do outro. Pessoa que estudou um pouco melhor, anda com o nariz em pé. Você não é nada. Você pode ter a maior sabedoria, você pode ter a fé a ponto de transportar um monte, você pode pegar todo o seu dinheiro e dar aos pobres, mas se você não tiver o amor, ouça o que lhe diz o Espírito da graça: você não é nada. É como um símbolo que retine. E aqui está um povo que aprendeu isto. A graça de Deus quebrou vocês. A graça de Deus reduziu a carne de vocês a pó. Aqui e pela internet está um grupo de pessoas que abriram mão dos seus títulos, abriram mão das suas primeiras cadeiras aqui atrás, abriram mão dos aplausos, abriram mão de ser chamado pelos homens de pastores, de mestres, de bispos. Me ouvem hoje grandes homens de Deus que tiraram como esterco. Paulo disse: eu tenho tudo isso como refúgio, eu tenho tudo isso como esterco para ganhar a Cristo. Nós abrimos mão da autoridade dada pelos homens, abrimos mão dos títulos, abrimos mão dos aplausos, abrimos mão dos holofotes, abrimos mão dos palcos, mas ganhamos a graça de Deus que nos libertou do cativeiro. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele vai colher. Eu aprendi a duras penas essas palavras, e hoje vivo semeando por onde quer que eu ando. Não gosta de mim? Amém. Quem não pode deixar de gostar de você sou eu. Você não gostar de mim está dentro do teu padrão de carnalidade. Foi para isso que você veio, para semear ódio, contenda. Eu é que não posso entrar nessa atmosfera, odiando
e amando, perseguindo, sendo caluniado, mas intercedendo por você e lembrando de você nas minhas confissões. Eu é que não posso te odiar, eu é que não posso te caluniar, eu é que não posso te perseguir. Você me perseguir, está tudo bem, está tudo normal, porque de você eu só poderia esperar isso mesmo. E vão colhendo, e nós vamos seguindo. Quantos aqui não são perseguidos? A tua vida parou? Você não está bem melhor hoje? Está bem melhor. Hoje você é livre. Não há condenação na sua mente. E eu disse para um abençoado ontem, eles acham que eu tenho poder. Porque disseram, você tirou o diabo da onde você se reúne. Não é? Eu tenho poder para isso. O diabo só existe nas reuniões deles. Aqui ele não entra. Você vai nas reuniões deles, está cheio de diabo. Aqui não tem nenhum. Cadê os diabos? Cadê? Aí, vocês aí do sistema. Manda vir uns 3 diabos de vocês para cá. Manda vir uns 3 Exu para cá, mas eu vou dar neles, meu irmão, mas em pé eles latir. Vou fazer o seguinte, vocês mandam o diabo que vocês expulsam da igreja para cá, que eu vou pegar ele e vou bater neles, em vocês com eles. A vida é uma só, abençoado. Viva com intensidade. Pegue a sua esposa, fica com medo de coronavírus não, tá? Pega a sua esposa, mas dê-lhe um beijo bem bacana daquele na boca de novela, aquele... A velha vai falar assim, que tiro foi esse? Amado, a religião vai nos deixando assim. Você não pode beijar a sua esposa, que é falta de reverência, mas ele pode beijar a missionária escondido. Eu falo mesmo, eu vou entregar tudo. Ame, abrace. Quando chegar em casa, diga, mulher, acabei de vir de uma reunião e sabe o que acontece? Eu só tenho você. Deixamos de amar as nossas mulheres, porque beijar é pecado. Andar com a mulher de mão dada na rua é carnalidade. O outro me filmou aqui, ó, o grande pregador Geraldo Moraes andando de mão dada com a mulher dele no shopping, carnal. Vai, carnal, se eu andar com a tua. Isso aqui é osso no meu osso, é carne na minha... Isso é Ixalá. Com a minha eu ando de mão dada, eu aperto, eu pulo, eu abraço, é a minha carne, meu irmão. Abençoado, a graça de Deus veio nos trazer de volta aquilo que Deus desejava para nós. Ela não tem a interferência do homem, não tem o dedo do homem. É a palavra de Cristo em nós. Há quanto tempo você não se reúne mais num fim de semana com os seus filhos? A grande maioria é porque nós éramos religiosos. Na hora do almoço, não come ninguém que eu tenho que apresentar a Deus. O moleque com a fome da peste, né? Aí vem o irmão, Senhor, visita o presídio lá em São Cristóvão. Olha o menino. Visita os meninos de rua lá em Caxias. A barriga. Senhor, visita agora um rã lá na China. Senhor, dá ordem a Gabriel, dá Miguel, dá Serafim, dá os querubins, dá os anjos. Senhor, visita as igrejas na Ásia. E quem é que aguenta toda vez um almoço desse?
Então um come para lá, outro come para cá, outro come x tudo, e a família, meu irmão. Olha, abençoado, graças a Deus, tudo isso acabou. E se eu posso lhe dar um conselho, eu não vou nem dar, eu vou ler com você. Romanos 12, versículo 9, por favor, Miguel. Olha isso aqui, ó. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Detestai o mal. Depois ele diz no versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É piada do Costinha, dá até para rir, né? Quem já viu isso na igreja? As pessoas querem puxar tapete. As pessoas querem fofoca para no fim do ano ser consagrados. As pessoas ficam com um radar o que você faz na rua para contar para a missionária para virar palco de pregação. As pessoas andam numa perseguição religiosa para contar para o apóstolo dizer que Deus está mostrando a ele. Aqui diz o contrário: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículo de número 11: no zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Me mostra um crente da lei que pratica isso aí, meu amado. É o diabo, é Satanás, é o Exu, é que está desviado, é que isso aí é heresia, é que Jesus vai voltar, você vai ficar. São essas as coisas. Depois ele diz no versículo de número 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Eu é que não posso te odiar. Você fazer isso já era de se esperar. É por isso que nós somos ensinados pela graça de Deus a não debater, a não discutir, porque é isso aqui que você sofre. Você saiu de lá do meio lá que andava lá, eles te abençoam? Está em rebeldia, está contra Deus, porque agora veio, então está todo mundo errado. Aí agora veio ele. Eu não vim agora, eu me manifestei agora, porque o que eu prego já estava aqui há muito tempo. Vocês não pregaram por causa do orgulho de vocês. Aqui, nas epístolas de Paulo, não cabe glória para homens, e o sistema gosta de glória, gosta dos primeiros lugares, gosta de ser chamado pelos homens de mestres, e aqui, isto não cabe. Aqui, a honra, a glória, o louvor, o império, o domínio e a majestade pertence ao Cristo ressuscitado, ao Messias. É dele a honra, a glória e o louvor, e eles não gostam disso. E quando a gente vem e estampa as verdades da graça, eles dizem: então meu pastor, que já tem 60 anos de idade, um grande homem de Deus, presidente da convenção, está errado, e quem está certo é esse negãozão aí. Não, esse negãozão não está certo. Quem está certo é o evangelho, que vocês pregam e não vivem. Porque basta alguém sair do meio de vocês, vocês amaldiçoam, vocês perseguem, vocês caluniam, vocês taxam de herege, vocês dizem que está todo mundo desviado, vocês dizem que tem que congregar, e vem a frase, né? Não abandoneis a vossa congregação. Está escrito. Ah, está escrito, é? E o teu pastor veio de qual congregação?
Não, ele hoje abriu a dele, o universo do sal, mas ele veio da outra. Então ele também abandonou a congregação dele. Não, porque o meu pastor disse que eu não posso mais deixar a congregação, porque está escrito, não abandoneis a vossa congregação. E o teu pastor veio de qual? O que está aí é a cópia da cópia. Não muda nada. Só muda o osso, mas o cão é o mesmo. Quem é que começou com isso? Martinho Lutero deixou a congregação dele católica e montou uma. Depois João Calvino. Depois outro. Aí outro saiu com outro. Aí esse brigou com esse e montou aquele. Aquele montou ele, montou ele. E o senhor? Eu? Esta não é a minha congregação. Esta é a congregação de Cristo. Eu não sou o pastor de vocês. Aqui o pastor é Cristo. Eu não saí de congregação nenhuma. Eu estou na mesma. A que foi fundada na cruz. Essa é a nossa congregação. Eu saí dela, fui até a congregação dos homens. Aí me deram uma carteirinha e eu... Passaram um óleo na minha cabeça e falou, agora tu é bispo, Geraldo. Aí eu... Aí papai, volta para a sua congregação. Aqui eu fundei na cruz, aonde o palco não é levantado por homens, mas por mim. Quando eu levantei, joguei a mão para um lado, a mão para o outro e disse, tetelestai, está consumado. Depois ele diz no versículo de número 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser de orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Versículo 17, não torneis a ninguém mal por mal, e esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. 18, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. 19, não vos vingueis a vós mesmo, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. 20, tem um 20, pelo contrário. Olha o que eles praticam. Se o teu inimigo tiver fome, diga que ele está na disciplina de Deus, que ele não é dizimista, que ele está pagando o preço, que ele está na moenda. Maldita a carne que eles querem levar para o céu. Porque não é isso que se falam? Não. Quem tem consciência de que é um homem espiritual com experiências nessa terra diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Quando eu olho daqui para aí, com sinceridade de Deus, eu vejo brasas vivas na vossa cabeça. Algumas pequenininhas, sabe? Ainda estão assim, eu não vou ajudar não, falou mal de mim. Outras assim mais intensas, dizendo, mas é pelo Espírito, né? Vou fazer só mais essa vez. Outras estão intensas. São brasas vivas. Alegram o coração do Pai.
As pessoas tentam fazer cilada daqui, o pai dá livramento dali. O patrão diz, eu vou mandar ele embora, não tem força, mantém. Só mais esse mês, só mais um, só mais dois, só mais 5. Daqui a pouco chegou a aposentadoria. Quem tem brasas vivas sobre a sua cabeça, tem a proteção do Altíssimo. Quem tem brasas vivas, tem a proteção de Deus. Tem a provisão do Pai, tem a provisão do Pai. Tem brasa viva aí, tem brasa viva aí, tem brasa viva aí, tem brasa viva aí. Aonde tem, aonde tem, aonde tem, aonde tem, aonde tem, aonde tem. Tá glória a Deus aí, dá glória, dá glória, dá glória. Brasa! Tem nada a ver com carne. Não tem nada a ver com salvar esta natureza. Tem a ver do espírito que retornará para Deus, ativo para praticar essas coisas, porque para viver isso aqui tem que estar num índice de espiritualidade muito grande, porque a carne não gosta disso, a carne quer vingança. Um deles me disse lá, tu vai sair daqui? Porque diz assim, vem que Jesus te ama. Deus tem uma obra na sua vida. Nós vamos andar junto, irmão. Nós vamos te ajudar aqui na tua caminhada espiritual. Aí você chega, né, cheio de fome, né? Ô glória, ô terra, ô saramandaia. Daqui a pouco você cresce. Aquele amor já vira ódio. O irmão vai sair daqui, né? Mas não tem nada não, Deus vai abater o irmão vai vir aqui se humilhando diante de nós. Até porque não existe outro lugar que prega o evangelho igual a nossa igreja. Aqui a doutrina é séria, é rígida. Aqui tem homem de Deus, aqui tem unção de Deus, aqui tem fogo no altar. Uia! Vocês já passaram por isso, né? Torcendo para você se dar mal, torcendo para você se dar, quebrar a cara. E tem pessoas na antiga alçapão de vocês que todo dia ficam olhando você lá na rua pela greta assim, ó, para ver. Desgraçada, ela comprou mais um vestido novo, olha lá. Queima ela, Jeová! Aí você passa, ela fica para curtindo assim. Nossa, fez o cabelo de novo. Ah, Senhor, é pecado, mas eu queria tanto um Chanel desse. E quando te encontra na rua, diz assim, você está desviada, né? Cortou o cabelo de novo, né? Eu estou falando assim, mas é a verdade. Isso é a verdade. Aqui por dentro com inveja eles não vivem. Não vivem isso. Agora, meu amado, a graça de Deus é maravilhosa. Você não vai para o céu. Quem vai para o céu é o Espírito que está aí dentro. Essa carne vai ficar aqui. Ela já deu problemas demais. Ela já aprontou demais. Chega, Deus, obrigado, já entendi, não quero mais experiência não. Já entendi tudo. De vez em quando eu botava o pezinho assim, trilha, Deus, pum, meu, trilha, anai. Já entendi. É para ficar quietinho aqui na minha. Não é para mim ter rigor sobre você. Não é para mim enganar você. Não é para mim maltratar você. Não é para mim enganar ninguém, não é para mim fazer fofoca dos meus irmãos, porque somos membros do mesmo corpo. Não é para mim querer o que você tem. O que Deus te deu é para você. Você é que tem a capacidade de administrar. Não quero o que é seu, também não quero o que é meu. Deus disse a Adão: governe sobre o mar, sobre os peixes. Não toque na árvore.
Adão tocou na árvore, Deus disciplinou. Deus disse a Davi: eu te dei o reino, mas o trono é meu. O rei é você, mas a honra é minha. Não toque naquilo que eu não quero que toques. Davi tocou em Betseba, Deus, pum! Deus não deu a árvore, Deus não deu Betseba a Davi, Deus não deu a você o direito de afrontá-lo. A nós, os eleitos, Deus deu o direito de obedecê-lo, sermos submissos, amarmos uns aos outros, enquanto vivemos nessa natureza humana. Se pisar fora para dançar Michael Jackson, Deus, thriller. E eu termino com Romanos 5,17. Hoje é salada, meu amado. Estou de dieta, o terno já fechou bonitinho. Estou ligado no espelho, você também fica, né? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, está falando de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão no paraíso. Reinarão depois da morte. Reinarão aonde? Em vida. E a vida é uma só. Ouça, o tempo de cantar chegou. É tempo de reinar em vida e viver em perfeita vitória. Não entre em briga, em discussões, em fofoca. Enquanto tiver oportunidade, viva bem com todos os homens. Siga o seu caminho e brasas vivas se intensificará sobre a sua cabeça. Eu creio, eu recebo e eu tomo posse dessa palavra. Vamos ficar de pé.